gente teve que largar tudo pra trás, pegar as crianças, pegar o que deu e ir embora. Eu vivia pulando, né, de um lugar para o outro. Eu não faço compra sempre no mesmo mercado. Eles não têm misericórdia. São pessoas cruéis, pessoas que matam a luz do dia. E nós somos as testemunhas vivas, que eles não querem com vida. Quando eu cheguei, na verdade, os crimes já estavam acontecendo, né? O condomínio em si, muito grande, mas você sentia aquele clima de medo. Depois das 8 da noite, as pessoas não ficavam na rua. Um monte de homem na esquina, na outra esquina, com volumes, com armas. Eles não ficam com as armas na mão porque eles não se identificam como bandido. Eles, são os protetores do lugar. Cobraram a taxa de proteção como se estivesse protegendo as pessoas, né? Na realidade, eles colocavam medo nas pessoas, né? As pessoas não tinham direito de ir e vir. As pessoas não ficavam na rua até tarde, porque de vez em quando aconteciam algumas mortes, alguns crimes que ocorriam geralmente à noite, às vezes também na parte do dia. Era um bairro, não só o bairro, mas depois fiquei sabendo que também o município também. A maior parte do município era controlado por essa milícia. Eles, antes de matar, eles colocavam no Facebook, eles anunciavam, né? Que fulano de tal, do bloco tal, do apartamento tal, tinha 24 horas para deixar ou o condomínio ou o bairro, senão iria morrer. Quando eles chegavam lá, que eles matavam, eles tiravam a foto, né, da pessoa já morta e colocavam no Facebook, para aterrorizar mais ainda as pessoas, né? Uma criança de 12 anos que, de repente, por não ter uma instrução dos pais, por estar na boca de fumo, acaba perdendo a vida da forma que perdeu ali, com um tiro de 12. Me desculpa. O que aconteceu? Por que vocês tiveram que sair? Porque entrou um ladrãozinho, esses ladrãozinhos pé de chinelo, sabe, na minha casa. Ele estava visivelmente drogado, mas parece ali que ele não queria matar ninguém, ele queria furtar para poder usar droga. E aí ele se assustou, com meu marido também, que é forte, e correu pela rua. Nisso que ele correu pela rua, o vizinho chamou a milícia. E aí os milicianos pegaram esse rapaz. Queriam que a gente reconhecesse, mas quando levou o rapaz, quando a gente viu o rapaz, ele já estava todo arrebentado. Na hora, meu marido pediu, não mata ele não, deixa ele embora. E eu, muito nervosa, chorando. Ele não pegou nada, e mandaram calar a boca, mandaram meu marido calar a boca e ir embora. E aí eles pegaram esse rapaz e mataram esse rapaz. E a família começou a procurar. E como a gente não queria, confrontar a milícia, a gente se calou. Só que aí nós começamos a ser intimidados. Se falar vai acontecer isso, se falar vai acontecer aquilo. E nós somos as testemunhas vivas.
que eles não querem com vida. Devido a tudo isso que aconteceu, a gente foi embora. Deixamos tudo pra trás, nossa vida pra trás, e fomos embora, pra gente não morrer também. Eu mudei pra lá, eu tava grávida da minha última filha. E tive a minha filha, uma semana depois eu comecei a trabalhar no condomínio. Comecei a trabalhar na secretaria do condomínio. Houve uma eleição para renovar, né, o mandato da síndica ou para colocar outra pessoa. E eu, como mãe solteira, trabalhei naquela campanha para que ela continuasse, né? Nós éramos amigas, nós trabalhávamos juntas, eu trabalhava para ela, além de trabalhar como secretária, né? Eu também cuidava da casa dela, das coisas dela pessoal. Ela ganhou a eleição e logo após a eleição nós tivemos uma reunião. E aí nessa reunião, um dos envolvidos acabou citando que ela também havia contribuído no valor de R$1.000 para a compra de munições, que ele já não tinha mais dinheiro. Ou seja, ela deu dinheiro para comprar munição para que eles continuassem a onda de assassinato. Quando foi na quinta-feira de manhã, ela saiu às 7 da manhã para ir para a academia, fui até o quarto dela e liguei o computador. Aí encontrei uma pasta que estava com renovação de votos de casamento. Só que quando eu cliquei, pediu uma senha. E aí eu comecei a tentar achar a senha. Quando eu olhei para a cama, o filho dela, que na época tinha a mesma idade do meu filho, 7 anos, estava deitado. E eu pensei, a data do aniversário dele. Quando eu coloquei, abriu. Quando abriu, tinha todas as fotos, todas as filmagens de todos os crimes que aquela milícia havia cometido. Eu vi vídeo de um menino de 14 anos de idade sendo picotado com uma tesoura de jardinagem. Eu liguei para o meu compadre, que foi quem fez o contato para eu alugar o apartamento, e contei para ele o que eu havia visto. Ele foi e combinou comigo que no domingo, isso foi na quinta, que no domingo ele mandaria um caminhão para fazer a minha mudança. Só que, além disso, ele ligou para ela, para tirar satisfação, né? Ela negou a todo momento. E aí, quando foi na quinta noite, ela começou a fazer ameaças pelo Facebook, dizendo que aquela milícia iria bater na minha porta, que eles iriam me matar. Quando foi no sábado, dia 15, eu saí com o meu filho. Voltei, já era quase 8 horas da noite. E parei na frente, dentro do condomínio, mas assim, na frente. Aí a gente ali conversando, eu e as meninas conversando, entrou um carro. Quando eu virei, já era um dos milicianos. Nisso, ele já saca a pistola e começa a me agredir. Eu peço pro meu filho para ele correr e ele fala que ele não ia me deixar ele sozinho. De repente a gente começa a escutar a viatura se aproximando. Nisso, esse carro dá uma ré, ele me larga no chão, eu caio, porque eu já estava toda ensanguentada. E do carro, antes de entrar, ele aplica um tiro na direção da minha cabeça, que por 3 centímetros o tiro não me acerta. Os policiais, em momento nenhum, eles vieram até mim, porque o batalhão todo, eu não posso falar para você que se tiver 100 policiais lá, os 100 são envolvidos, mas 89, você pode ter certeza. E aí eu acabei mudando de estado. Eu saí de lá e fui para outro estado porque eu não tinha segurança nenhuma.
Eles ofereciam serviços eram esses, de frotas de carros, que trabalhavam como se fosse uma cooperativa, né? Mas só que todos que entrassem, né, teriam que pagar uma taxa por dia. E se que a pessoa não pagasse, seu carro era apreendido ou a pessoa era ameaçada de morte. Eles ameaçavam os motoristas de ônibus, motoristas de táxi, para que só eles tivessem acesso aos passageiros das localidades, né? Supostamente tinha uma proteção deles, porque eles efetuavam propinas a policiais para poder circular livremente os carros que eram parados nas blitz, né? Aí tinham alguns nomes de algumas pessoas que já estavam dentro do batalhão que automaticamente liberavam os carros. Então assim, tinha um valor mensal muito alto, né? Tinha líderes, e cada um desses líderes dessas cooperativas tinha uma ligação direta com um policial militar que estava já preso. Você trabalhava no cooperativo? Sim, eu cheguei a trabalhar por um tempo curto, mas trabalhei um tempo. E quando eu descobri algumas coisas em relação a essas questões, eu comecei a me afastar, porque eu não queria estar envolvido com coisas ilícitas, né? E quando eu saí, logo depois eu comecei a receber algumas cobranças, invadiram o meu quintal para tentar me encontrar. Eles falavam que eu estava levando faixa de 2.000, entendeu? É uma coisa que eu não teria condições alguma de pagar e estando desempregado. Eu comecei a temer pela minha vida, a vida da minha família. E eu acabei tendo que sair de um local onde eu vivi minha vida toda por conta de pessoas que dominam não só um bairro, mas como um município. E a polícia tá procurando. Quem fez isso com o rapaz. E aí foram ver nas câmeras onde ele tava. E aí a câmera mostrou que ele entrou na minha casa, mas saiu. E aí um dia eu tava em casa e a polícia foi na minha casa me chamar pra depor. Mas como suspeita. Porque mostra que ele entrou na minha casa. E aí eu já falei, né? Até o final. Porque até então eu só tinha falado que ele tinha ido embora. Cortei aí. Mas depois eu terminei a história, entendeu? E aí, mais ou menos uns 8 meses depois, né? Foi quando um dos acusados que participou da minha tentativa de homicídio foi preso. E aí eu resolvi fazer a minha denúncia. Fiz uma denúncia na delegacia. E eles começaram a fazer essa investigação e tudo mais. Já estavam em outro local. Eles ficaram sabendo da denúncia e que eles estavam na minha casa, né? Que eles iriam me encontrar onde quer que eu estivesse. Que se eu aparecesse lá, eu estaria morto. Eles não têm misericórdia. São pessoas cruéis, pessoas que matam a luz do dia, sem medo nenhum, né? De serem presos, de serem capturados. Eles tinham a cobertura de algumas pessoas do Estado, né? Então isso ficava bem difícil, até das pessoas recorrerem uma ajuda. Eu, desempregada, com os meus filhos, com medo ainda, né? Porque depois que eu fiz a minha denúncia, eu sofri uma ameaça por telefone. Eu vivia pulando, né, de um lugar para o outro. No primeiro ano eu cheguei a ficar no mesmo estado, mas mudar de bairro quase 6, 7 vezes. Eu não faço compra sempre no mesmo mercado. Eu não faço movimentação bancária, não fazer uso de rede social. Eu não tenho hábitos de frequentar bar, restaurante. O meu filho ele ainda tem um pouco de dificuldade, né? Hoje ele faz acompanhamento psicológico, né? Porque eu não sei se de repente foi devido ao que ele passou e presenciou comigo, mas ele se tornou uma criança muito agressiva. Um dia eu cheguei no quarto, à noite ele tinha acabado de fazer um desenho.
Eu sentei do lado para ver o desenho, era um menino com uma faca na mão e um homem. E aí eu perguntei para ele quem era. Ele falou, o menino sou eu. E o homem é aquele homem que tentou matar você. Parece que fizeram e a gente tá pagando. E agora minhas filhas não têm uma casa. Minhas filhas não estão estudando. Meu marido não tá trabalhando. Eu tomo 4 tipos de remédio pra conseguir viver. Eu sinto que teve depressão. Eu tento se matar. E foi pra um lugar que ele não gosta. Foi uma mudança totalmente radical, uma mudança totalmente inesperada, né? Porque a gente não perdeu somente a liberdade, a gente perdeu nossa casa, a gente perdeu nossos amigos. Eu tenho esperança, tenho fé em Deus. Né? E uma hora vai acabar. Tá demorando, mas vai acabar. Eu tenho uma sensação assim que eu não me coloco como um herói, mas me coloco como um colaborador da justiça, né? De poder ter colaborado não só para a minha família, mas para outras famílias também que vivem naquele local. Todos os dias, quando eu acordo, quando eu me deito, a única coisa que eu peço para Deus é que a justiça ela realmente seja feita, não só por mim, mas por todas as pessoas que passaram o que passaram, que perderam filho, marido, parente, que foram expulsas, que perderam casa. Para essa milícia desgraçada que infelizmente destruiu a minha vida.